Bom dia, graça e paz. Bom, o pastor falou da gente ir para fora do limite do estado, né? Eu gostaria de ficar aqui no nosso Brasil, né? Feijoada gostosa, né? Nosso clima, mas brincadeiras à parte, a gente faz aquilo que o Senhor determinar e nos direcionar, né? Bom, queridos, não sei se é uma coincidência, né, ou uma cristocidência, mas estou eu aqui novamente no primeiro domingo matutino do ano. Né? Para quem se lembra, no ano passado, né, 2024, eu também preguei no primeiro culto da manhã. Né? E não sei se isso é bom, se isso é ruim, né, mas é interessante, né? E é um privilégio para mim estar louvando ao Senhor, estar trazendo a palavra aqui. Para mim é uma honra. E, inclusive, nós, no grupo dos vocacionados, né, no grupo ali do pastor com o seminarista e com talvez os futuros, né, a gente estava falando exatamente sobre isso, né, sobre o privilégio que é servir o Senhor, sobre o privilégio de estar na casa do Senhor. E isso não deve ser um fardo para a gente, isso não deve ser algo que vai trazer um peso na nossa vida, mas deve ser prazeroso, deve ser um privilégio para nós servir o Senhor, porque Ele é bom, Ele nos ama, Ele entregou o Seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Então a nossa mentalidade, talvez a partir desse ano, seja dessa forma, que não é um fardo, que não é uma responsabilidade, mas é um prazer servir ao Senhor. Amém? Bom, queridos, sem mais delongas, eu vou pedir que abrimos as nossas Bíblias no livro de Romanos 8, versículo 5. Amém? Todos acharam? Quem não achou ainda? Amém. Estamos rápidos, hein? Bom, vamos ler. Romanos 8,5. Quem vive segundo a carne tem mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém tem o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Oremos mais uma vez. Pai, a Tua palavra neste momento será exposta. A Tua palavra aqui, Pai, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa usar a minha vida para transmitir um pouco mais do Senhor e que o Senhor cale a minha carne e que seja somente o Seu Espírito. Pai, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, normalmente quando está chegando o finalzinho do ano, normalmente quando a gente está ali em dezembro, né, a gente sempre tem aquele mesmo papo, né? A gente senta para conversar com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso trabalho, e a frase é sempre a mesma: ano novo, vida nova. Tá vendo? Eu nem saí com vocês. Mas a gente sempre tem essa mesma mania de falar, não, que eu vou mudar alguns hábitos, que certas coisas vão mudar na minha vida, que esse ano eu vou parar de tomar refrigerante. Né, pastor? Parou? Tá continuando, né? Amém. Mas a gente tem aquela mania de falar, não, que no trabalho agora eu vou me esforçar, que no trabalho agora eu não vou aceitar mais certa coisa, que na minha família eu não vou aceitar mais aquela tia chata, que eu não vou aceitar aquele primo que vem e quer mandar no meu filho, na minha família. A gente sempre tem essa mesma mania de falar esse tipo de situação. Mas chega ali em fevereiro, a gente já vai começando a voltar um pouquinho lá para o ano passado, né? A gente já vai voltando àqueles costumes, a coquinha gelada começa a chamar, né? Às vezes aquela academia que a gente promete, a gente já vai deixando de ir, começa a ficar com preguiça, né? E muitas das vezes, às vezes nem precisa chegar em fevereiro. Às vezes, na primeira semana de janeiro mesmo, a gente já volta aos antigos costumes, né?
para aquelas pessoas que têm aquele primeiro recesso, né, de final de ano, e precisa voltar no início de janeiro ali, né? Às vezes tem aqueles 15 dias, 20 dias de férias, e aí volta o dia, chega aquele dia de voltar, toca o alarme. Preguiça de acordar, né? E às vezes bate aquele pensamento, acho que eu não vou trabalhar hoje não, acho que eu vou dar um atestado hoje, vou falar que estou com conjuntivite, estou com dor de barriga, né? E eu que trabalho no RH, trabalhei muitos anos, eu sei como é que é, gente. É tanta virose, é tanta conjuntivite, que é coisa de doido, né? Mas e a gente é tendencioso a isso, né? E muitas das vezes a gente até pensa, não, é tão bom ficar em casa de férias, que eu acho que eu vou pedir demissão. E assim, eu já tive esse tipo de pensamento, confesso aos irmãos aqui meu pecado, né? Eu já tive esse pensamento, que é tão bom ficar em casa, que às vezes a gente pensa, né? Eu queria continuar, vou pegar o dinheiro da rescisão, vou ficar de boa em casa, né? Mas é interessante a gente pensar nesse tipo de situação, né? E até aquela brincadeira, vocês já ouviram falar do alarme picadinho de carne? O alarme picadinho de carne, por que picadinho? É aquele alarme de 5 em 5 minutos. E eu tenho a mania de fazer isso lá em casa. Quem mais tem a mania de fazer isso? Aí, ó, tem alguns irmãos aí. Então você tem que acordar às 8, aí eu coloco 7h50, 7h55, 8 e 8h05, que é o limite. Se passar de 8h05, eu estou atrasado, né? Mas é muito interessante a gente pensar nisso, né? E pensar que talvez neste ano de 2025 a gente realmente possa agir diferente, que realmente a gente seja mais próximo de Jesus, que a gente tenha mais comunhão com a nossa igreja, com os nossos irmãos. E é isso que o Senhor com certeza espera de nós, né? A gente inclusive aprendeu no domingo passado um pouco sobre isso, né, com o pastor. E eu juro para vocês que não é uma série, né? O pastor ele gosta de série de estudo, né? Mas não é uma série, mas tem a ver com o nosso assunto aqui. E com certeza ele espera de nós uma vida santificada, uma vida de fidelidade, e nós precisamos aplicar isso no nosso dia a dia. E hoje eu queria pensar com os irmãos sobre 2 pontos que a gente pode talvez pensar em como agradar o nosso Senhor, né? E ali nós lemos em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, que a mentalidade da carne é morte, né? E eu queria pensar com os irmãos sobre 2 pontos importantes de como agradar o nosso Senhor, né? Então vamos agradar o nosso Senhor quando entendemos. Deixa eu ver. Aí foi. Aí tô ficando craque, hein? Vamos agradar o nosso Senhor quando entendermos que a carne é morte. Bom, queridos, quando a gente volta para o versículo 5 e 6, eu vou ler novamente aqui com os irmãos, tá? Quem vive segundo a carne tem mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Se a gente realmente parar para ler e se atentar ao que está escrito aqui, Paulo ele faz um contraponto sobre o Espírito e a carne, né? Então ele diz aqui, quem vive segundo a carne tem mente voltada para a carne, mas quem vive do Espírito tem mente voltada para o Espírito. No versículo 6, a mentalidade da carne é morte, mas ele faz esse contraponto entre as duas realidades, né? A guerra entre trevas e luz, a guerra de ímpios e gentios, a guerra de convertidos e não convertidos, a guerra de quem é de Cristo para quem não é de Cristo. E isso está no nosso cotidiano, né? A gente vive isso todos os dias, né? Então, quando a gente acorda, muitas das vezes, glória a Deus, Senhor, acordei no dia de hoje. E aí a gente já agradece, né, ao Senhor, Senhor, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família. E às vezes a gente olha para o lado, quem que está do nosso lado? O leão, né? O leão da tribo de Judá, com o cabelo daquele tamanho, né? Brincadeira, amor. Então assim, e aí a gente falou, oh, meu Deus do céu. E é interessante a gente pensar nisso, né? E a gente agradece, Senhor, obrigado pelo meu veículo, obrigado pelo meu carro que me leva ao trabalho. E aí chega no trânsito, já começa a distribuir aquelas palavras maravilhosas de bondade, de carinho, né? E a gente sabe que não é dessa forma.
Então, a gente vive isso todos os dias. Chega no trabalho, Senhor, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo sustento. E aí chega o nosso chefe fariseu, dá aquela cobrada segunda-feira, né? Inclusive, amanhã é segunda-feira 13, para que os CLTs maravilhosos, não é sexta-feira, é segunda-feira 13, né? Não é brincadeira, gente. E... Nossa, vocês não dão risada das minhas piadas, eu tô pior que o pastor, né? Tô pior, pastor. Tá difícil, eu vou treinar um pouquinho mais. Mas a gente vive isso todos os dias, a todos os momentos. Essa guerra espiritual, essa guerra contra a carne, ela é muito difícil, né? E a gente sempre tem que parar e analisar, né? Como é que está a nossa vida? A nossa mentalidade hoje, ela está voltada para a carne ou ela está voltada para o espírito? E como é que a gente vai saber como é que a gente está, como é que está a nossa vida? E eu separei a carta de Paulo aos Gálatas, né? E no versículo 5,19, a gente... Consegue colocar aí, Silão? Gálatas 5,19 diz: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Bom, queridos, nesse momento, eu queria que você fizesse uma pequena reflexão de como está a sua vida hoje. Para pensar no seu trabalho, para pensar na sua família, para pensar no seu cotidiano, no seu dia a dia, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão próximas a você, o que talvez elas pensam de você? E se talvez hoje você tiver uma balança para colocar os seus frutos ruins e frutos bons, o que vai pesar mais? E eu queria que você fizesse uma pequena reflexão nesse momento e você pensasse um pouco. Eu vou dar um minutinho para você fechar os olhos, mas faça uma pequena reflexão sobre o que tem sido a sua vida diante da sua família, diante do seu trabalho, diante de algumas situações, algumas decisões que talvez você tenha que tomar, né? Dá uma refletida. Bom, você refletindo, você pensando, se talvez a sua vida não tenha agradado ao Senhor, se talvez você lembrou de alguma situação, de alguma decisão, às vezes, que você tomou que não foi coerente, que talvez você, poxa, acho que foi ruim, talvez tratei alguém mal, talvez alguma coisa que eu falei, talvez tenha machucado alguém, que se talvez você pensou em algo relacionado a isso, converse com o Senhor, entregue a Ele, reconheça primeiramente o seu pecado, peça perdão a Ele e reconcilie com Jesus, no sentido de que, Senhor, me ajuda a não cometer novamente esse tipo de situação, Senhor, me ajuda novamente a não errar, né? Me ajuda a não pecar novamente contra alguém que eu amo, no meu trabalho, né? Porque a gente, muitas vezes, somos tentados quando a gente está sozinho, né? Quando a gente está na igreja, é muito fácil ser crente, né? Dentro aqui da porta para cá é muito fácil ser o maravilhoso, ser o cara leal, ser o cara fiel. Mas o nosso desafio, ele está muitas das vezes, e principalmente, da porta para fora na igreja, né? Quando a gente está sozinho, quando a gente está ali para tomar alguma decisão, né? E eu tenho até uma dica, né? De como às vezes a gente pode tentar evitar esse tipo de pecado, né? E eu utilizei bastante isso na prática, porque muitas das vezes a gente fica só na teoria, né? Que falar é muito fácil,
Mas a gente precisa praticar isso, né? Porque não adianta também eu só falar. Ou a gente só falar, não, agora eu não vou pecar mais contra isso, não vou fazer mais isso. Mas a gente precisa colocar em prática, né? E muitas das vezes eu tinha algumas situações que eu não fazia, que eu fazia que desagradavam ao Senhor. E o que eu fazia para poder evitar? Vou errar, o que eu fazia? Eu colocava um louvor para eu ouvir, eu colocava uma pregação para eu ouvir. Então isso fazia com que eu me distanciasse um pouquinho do pecado, né? Então eu falava, opa, peraí, eu estou ouvindo que eu preciso ser bênção, que eu preciso me prostrar diante do Senhor, que grande é o Senhor. E aí eu chego e vou pecar na mesma hora ali, né? Então pelo menos tem que ter a vergonha na cara, né? De pelo menos naquele momento a gente deixar de lado o pecado e não desagradar o nosso Senhor. Eu tenho feito bastante isso, né? Quando às vezes dá aquela vontade ali, você dá aquela deslizada, opa, peraí, vamos colocar, abrir o Spotify, abrir o YouTube, coloca um louvor, coloca uma pregação, e assim a gente consegue evitar, né? E eu estava vendo um vídeo essa semana, bem legal no Instagram, um rapaz falando como é que a gente pode ler a Bíblia de manhã, né? Se você não tem o hábito de ler a Bíblia pela manhã, o que você pode fazer? Você pega o seu celular, você põe a Bíblia debaixo da cama, e você pega o seu celular e coloca um alarme para você acordar 10 minutos antes do que era para você acordar. E você coloca o celular em cima da Bíblia. Quando o alarme despertar, o que você vai ter que fazer? Desligar o alarme. Então, o que você faz? Você fica de joelho para pegar o celular, pega a Bíblia e já ora. Já está de joelho, já lê um pouquinho da Bíblia. Então, 2 dicas para vocês. Ó, já dá para colocar em prática. Mas, brincadeiras à parte, meus irmãos, a gente precisa colocar em prática e entender que a carne, ela é morte, né? E é morte eterna. A gente não sabe quando o Senhor vai voltar, a gente não sabe quando nós vamos, talvez, partir dessa vida, né? A gente não tem ideia, a gente não sabe. Hoje eu posso estar falando aqui, daqui a pouco pode chegar a notícia, né? Tomara a Deus que não, né? A Dani está assim, ó. Não. Mas a gente não sabe realmente, né? Então, a gente precisa ter isso em mente e saber que a carne, ela é morte, né? Paulo, ele enfatiza 100%, e ele é 100% claro na sua carta aos Romanos, que a mentalidade da carne é morte. E ponto final. Não tem, mas se tiver uma situação. Não, é morte e pronto. Então, que a gente não sirva a carne, que a gente abandone os nossos desejos da carne. A gente sabe que é muito difícil, a gente sabe que é uma luta muito grande, mas se a gente viver de acordo com o que o Espírito quer de nós, se a gente viver de acordo com o que o Senhor espera de nós, com certeza fica muito mais fácil a gente evitar o pecado, né? Eu costumo conversar com algumas pessoas, principalmente com alguns jovens, né? Que a gente tem que fugir da aparência do mal. Então, se eu sei que naquele lugar, naquele local, eu vou pecar, para que eu vou ir lá? Não tem sentido, porque se eu sei, eu sou um cara que eu uso droga, que eu tenho tendência a usar drogas, aí eu vou lá e vou num lugar que é propício a isso. Vou numa balada, vou numa noite, entendeu? Eu sou um cara que sou viciado no Corinthians. Eu vou lá no estádio? Não vou, né? Tô brincando, eu vou sim. Então, gente, minhas piadas tá ruim demais. É porque é começo do ano, né? Tá perdoado. Vou dar um desconto para vocês, mas da próxima vez vocês dão mais risada. Então, a gente precisa colocar isso em prática. Um dos grandes exemplos que a gente tem, na verdade, nós temos vários exemplos na Bíblia, vários profetas, vários apóstolos que foram presos, que foram sacrificados, que foram mortos por conta da palavra do Senhor, né? Mas mesmo assim permaneceram fiéis, né? E eu separei um aqui para nós, que é o José, né? O José, filho de Jacó. E eu vou explicar rapidinho mais ou menos o que aconteceu com o José, para que fique no nosso contexto aqui. Mas José era um homem muito bonito, né? Era um jovem muito bonito, assim como eu. Agora vocês dão risada, né? Tá vendo? Mancado isso daí, viu? Mas José era um jovem muito bonito, ele era um jovem atraente, e ele era o filho preferido de Jacó, né? Assim como diz a palavra do Senhor. E os seus irmãos ali ficavam muito irados com isso, os seus irmãos já não gostavam disso, por saber que seu pai, né, tinha um filho preferido, né? Eu também ficaria meio chateado, né? Mas tudo certo.
E o que aconteceu foi que José ele teve 2 sonhos, e um desses sonhos, o Senhor mostrou para ele que os irmãos se prostrariam diante dele, né, que ele seria ali um governante, e ele viu os irmãos se prostrando diante dele. E os seus irmãos ficaram irados, seus irmãos queriam matar ele. Pensa, não, já não gosto dele porque ele é o filho preferido, agora vou ter que me prostrar diante dele? Espera aí não dá certo, né? Então o Jacó pediu que os seus filhos, né, fossem cuidar do rebanho na cidade ali de Siquém, que era uma cidade afastada de onde eles estavam. E os seus irmãos, né, decidiram armar contra José, jogaram ele dentro de um poço, né, e queriam matar ele. E um dos seus irmãos falou, não, gente, a gente não pode matar ele porque ele é sangue do nosso sangue. Como é que a gente vai fazer isso? Por que a gente vai fazer isso? E qual que foi a ideia deles, né? Venderam José por 30 pratas, né? Eu não achei a conversão dessa moeda para a moeda atual, mas acredito que seja um valor baixo, né? 30 pratas é um valor consideravelmente baixo, se a gente parar para analisar na época, né? Então, venderam José por 30 pratas e pegaram as roupas de José, mataram um bode, molharam as roupas de José com o sangue daquele bode e levaram para Jacó dizendo que José tinha morrido. Então, vamos recapitular. Pegaram José, não gostavam de José por ser o filho preferido, jogaram José dentro do poço, venderam José e ainda disseram para o seu pai que José tinha morrido. Quantos motivos que José não tinha para reclamar com o Senhor? Quantos motivos José não tinha para blasfemar ao Senhor? Quantos motivos que José não tinha para muitas vezes abandonar o Senhor? E mesmo assim ele permaneceu fiel. E para entrar aqui na nossa história, José foi vendido, né, para o povo ismaelita, se eu não me engano, não tenho certeza. E aí esse povo pegou e vendeu ele para Potifar, né? E aí Potifar era um cara muito rico, né? E ele colocou José ali para fazer pequenas atividades. E aí José, através do Senhor, foi fazendo coisas boas, foi se dedicando. E Potifar foi confiando mais ali em José, né? E começou a dar coisas grandes para ele administrar, todos os seus bens, todas as suas riquezas, todos os seus terrenos, enfim, né? E Potifar estava se agradando muito de José. E aí aconteceu que a esposa de Potifar começou a crescer o olho no José, porque além de o cara ser inteligente, ser um cara esforçado, ele era um cara muito bonito, né? Como a própria palavra do Senhor diz. E resumindo um pouco o que está em Gênesis 39, Gênesis 39, 7, Silas. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele, né, o José, se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como eu, então, poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então, se a gente pensar nessa pequena trajetória, né, que José teve aqui, de uma situação ruim para uma fidelidade com o Senhor, e depois aqui, novamente, a esposa de Potifar vai tentar ficar com José, José vai fugir, ela vai ficar com a roupa de José, e aí vai começar a mentir, falando que José entrou no quarto dela, que tentou ficar com ela, e Potifar ficou extremamente irritado com aquilo e prendeu José. Mas já era plano do Senhor, né? Porque ali mais para frente José vai interpretar os sonhos dos carcereiros, e o Senhor vai usar muito José ainda para frente, né? Então, se a gente pensar nessa história, na fidelidade de José, quantos motivos que ele não tinha para abandonar o Senhor? Tinha vários, como tantos outros que a gente encontra na Bíblia, Jó, Daniel, enfim, tem vários, né? E mesmo assim eles permaneceram firmes no Senhor. E a gente, muitas vezes, por conta de uma palavra que a gente escuta torta, a gente, não gosto. Que eu não quero mais ir na igreja.
porque o meu irmão falou tal coisa, falou que eu tenho que ser pontual. Eu não quero mais ir na igreja. Então, assim, são coisas que são tão pequenas, perto de tanta gente que sofreu. Né? Na quinta-feira mesmo, nós estávamos orando por 3 missionários que estão presos na Índia, que, na verdade, estavam presos, foram libertos e continuaram ainda assim, sabendo que, né, tinha esse risco, voltaram a ser presos novamente. Então, a gente, muitas das vezes, murmura e peca contra o Senhor, né, tem essa mentalidade da carne por coisas simples. E não é isso que o Senhor espera de nós. A gente sabe que é realmente muito difícil, mas o que o Senhor espera de nós é que esses pormenores, essas coisas, elas fiquem para trás e que a gente sirva ao Senhor verdadeiramente de coração, né? E o Senhor, ele não está presente só aqui dentro da igreja como alguns acreditam. O Senhor, ele está presente na nossa vida, no nosso dia a dia. O Espírito Santo habita dentro de nós, se de fato, como está escrito aqui em Romanos 8, se de fato ele habitar em nós, se de fato, verdadeiramente, nós aceitarmos e reconhecermos isso. Então, meus irmãos, que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia, que a gente entenda que a carne realmente é morte, e a gente não quer morte, amém? Então, se a gente não quer morte, a gente precisa colocar isso em prática, certo? Bom, indo para o segundo ponto, vamos agradar ao nosso Senhor quando entendermos como é viver pelo Espírito. Vamos voltar aqui para Romanos 8, 9 e 10. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Bom, se a gente parar e analisar o versículo 9, o que Paulo está trazendo aqui para nós, é que ele afirma, e ele coloca a palavra entretanto. Né? Esse entretanto, ele tem um significado de mudança, né? Eu estou indo para um caminho, entretanto, Então, é uma palavra que a gente usa bastante para mudar esse sentido, para mudar esse curso, né, para aquilo que a gente está escrevendo, ou a gente está indo, enfim. E não é algo que dá, talvez, uma lacuna, né, um parênteses para a gente colocar algo no meio. Ele é curto e grosso, né? Paulo, ele tem essa escrita um pouco mais curta e grossa, né? Objetiva ali, né? E ele afirma que o do Espírito Santo de fato habita em nós, se verdadeiramente a gente reconhecer isso. Então existe esse porém grandão, que é o de fato, né? Porque eu posso falar que eu sou cheio do Espírito Santo, mas será que de fato, verdadeiramente ele habita dentro de mim? Então, como é que a gente sabe, né? Como é que a gente entende como é que o Espírito tá em nós? Como é que a gente sabe se ele está habitando em nós? Como é que a gente entende se realmente a gente está vivendo pelo Espírito? Em Gálatas 5:22, que é a continuação daquela primeira parte, a gente encontra o contraponto do Espírito contra a carne. Consegue abrir aí, Silão? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, e com suas paixões e com seus desejos. Bom, aqui novamente Paulo ele enfatiza, tem o 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então aqui Paulo ele é muito claro e ele é muito sincero no sentido de que
a nossa vida andando pelo Espírito, né, ela vai ter todas essas coisas boas. E como é que a gente vai analisar, né? A gente vai fazer aquele contraponto sobre o que nós refletimos aqui. Qual que na balança hoje, se você colocar o seu fruto ruim e seu fruto bom, qual que vai pesar mais? Então, como é que a gente vai saber? Pelos frutos que a nossa vida traz. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa fiel, eu sou uma pessoa que tem domínio próprio. Então, o que as pessoas veem de mim? Será que eu transpareço Cristo onde eu estou? Porque, como eu falei, a dificuldade que nós temos, a luta maior que nós temos, não é aqui dentro da igreja. Lógico que aqui dentro da igreja existe, mas da porta para fora que é o nosso verdadeiro desafio. Né? E não adianta a gente, muitas das vezes, chegar aqui na igreja e louvar, Senhor, me abençoa, Pai, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é fiel, que eu estou aqui te louvando, te engrandecendo, e aí chega lá fora, eu pego a mão de Satanás e falo, Senhor, meu Senhor, no caso, né, o Satanás, né? Senhor, vamos lá, vamos andar, vamos passear, vamos caminhar, que o Senhor seja o Senhor da minha vida, né? Porque a gente tem essa mania, né? E eu vejo bastante pessoas falando isso, né? Que Satanás ele vem para roubar, matar e destruir. Claro que ele vem para isso e ele é astuto, né? Ele usa várias ferramentas. Mas muitas das vezes ele nem precisa usar nada. Às vezes nós mesmos já estamos caminhando em direção a ele, por conta das nossas atitudes, por conta da nossa carne. Né? E é por isso que a gente precisa abandonar a morte, né? A carne, e viver pelo Espírito, porque a gente se afasta dele, né? Que a gente possa entender como viver desses dois conflitos, né? Porque assim a gente consegue agradar o nosso Senhor, né? E eu vou contar um testemunho aqui para vocês, né? O testemunho ele edifica, né? E teve uma época da minha vida, logo que eu comecei a namorar com a Dani, que eu não tinha uma vida 100% correta, né? Graças a Deus eu nunca fiz nada de muito errado, mas eu vivi uma vida que não agradava o Senhor, né? E a Dani sempre falava para mim assim, falava, amor, ó, você precisa fazer isso, isso e isso, a Bíblia está falando isso, isso e isso, né? E eu meio que, tá bom. Aí eu vivi como crente Raimundo, né? Pé na igreja e outro no mundo. Então eu vinha na igreja, Senhor, te amo, Pai, que o Senhor abençoe minha vida. E aí saía da igreja para fora, meus amigos lá, vamos vir aqui no churrasco, vamos tomar uma. Aí eu, opa, ia. Né? Eu falei para a Dani assim, falei, amor, não vou beber mais. Ela falou, tá bom. Aí a gente foi no casamento, o primeiro cara que passou com a bandeja de cerveja, ela olhou e falou, você não falou que você não ia beber mais? Eu falei, não vou beber pouco, vou beber bastante. Então, eu tinha essa vida que não agradava ao Senhor, né? E teve um certo dia que nós estávamos lá em casa, e aí choveu bastante, e aconteceu que acabou a luz em vários lugares, acabou a luz em um monte de lugar, né? E beleza. E aí a gente ficou lá, tal, e aconteceu que o sinal do celular sumiu também, do meu celular, do celular da Dani, do celular da minha mãe, nada tinha sinal, né? E, incrivelmente, nesse dia, eu não sei o que estava acontecendo, mas em todas as ruas que a gente passava, inclusive na minha rua, estava tendo um pancadão, estava tendo funk, gente bebendo para lá e para cá, e aí você andava mais 100 metros para frente, numa adega, tinha a mesma situação, e tudo sem luz, uma coisa meio bizarra assim, né? E aí a Dani foi fazer a brincadeira comigo. Ela falou assim, eu estou ouvindo as trombetas. E eu falei assim, eita, como assim você está ouvindo trombeta, né? E quando eu era no início da minha conversão, eu tinha muito medo de ler o livro de Apocalipse, né? Porque assim, tem algumas coisas ali meio estranhas, né? Que talvez a gente só vai entender quando a gente estiver lá em cima, né? Mas tem algumas criaturas, algumas situações, tal, que a gente, opa, peraí, né? Só vou ler até o Apocalipse 7, do 3, até o 3, né? Do 4 em diante eu não leio, não. E aí eu era meio assim, meio receoso, tal, né? E ela falou, Danilo, eu estou ouvindo as trombetas. Eu falei, opa, eu já ouvi falar disso daí, né? E aí, beleza. E aí eu falei, mas como assim? Aí ela falou, não, porque no inferno só vai ter isso, só vai ter funk, só vai ter gente bebendo, só vai ter festa, só vai ter tristeza, né? E depois a gente vai
passar para o fogo eterno, né? Arder, né? E tal. E aí eu comecei a ficar com medo. Eu falei, meu, será que a gente ficou? Eu comecei a pensar nisso, né? Eu falei, meu, será o que tá... Porque, gente, pensa, era um cenário apocalíptico. Não tinha luz na rua, era noite, tava só funk. E aí, beleza, né? E a gente não tinha comunicação com ninguém. E aí a gente tentava falar, e aí tinha o Wi-Fi, porque a luz de casa voltou, mas não tinha sinal no celular. E a gente tentou ligar pelo WhatsApp para a pessoa que a gente, teoricamente, achava que tinha assim, a mais pureza possível, né? Assim, né? Que com certeza seria salvo, que é a avó e o vô da Dani, né? E aí a gente tentou ligar para eles e nada, e nada, e nada. Eu falei, meu Deus do céu, Daniel, a gente ficou, meu Deus do céu. Eles não estão atendendo, eles foram arrebatados, né? Sei lá. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí ela falou assim, e aí o mais engraçado, o que foi? Que ela zoou, mas ela começou a acreditar também. E ela começou a falar assim, Danilo, eu tô ficando com medo também. Eu falei, se for zoeira. E aí, beleza, aí a gente ficou meio desesperado e tal. E aí ela falou, meu, vamos então para casa dos meus pais lá, para ver se eles estão lá, né? Porque vai que também, né, ou eles foram, a gente vai ter certeza, né? Se aconteceu ou não, tal. E aí, beleza, no caminho, a gente está indo, meu, só funk para lá e para cá. Eu falei, Senhor do céu e tal. Aí coloquei louvor no carro, né? Eu falei, vamos ouvir um louvor, né? Vai aqui, né? E aí fomos indo, aí eu peguei, e a gente passou numa igreja que tem lá próximo de casa, que é uma assembleia. Eu não lembro qual que era, se era Assembleia, se era Betel, eu não lembro qual que era, né? E a gente passou na frente, estava lotada de crente lá dentro, né? Aí eu falei, aí, Daniele, eu falei indignado, assim, ai, Daniele, a igreja está cheia de crente, não aconteceu nada. E ela falou, eles podiam estar em pecado. Eles podiam, quem sabe eles não subiram também. Eu falei, meu Deus do céu. E aí a gente foi andando tal, e a gente chegou lá na casa dos pais dela, a gente contou tal. E aí foi cair na ficha, o sinal do celular voltou. Mas foi um dia que, assim, a gente conta, né, é engraçado, mas é um dia que eu nunca me esqueço. Porque eu sei que ali, naquele dia, o Senhor me mostrou como seria o inferno. E eu fiquei com um sentimento muito ruim, muito ruim. Então eu falei, Senhor, eu não quero isso para minha vida, não. Eu não quero viver dessa forma, eu não quero sentir isso que eu estou sentindo agora. E a partir dali, né, eu comecei a seguir uma vida um pouco melhor. Claro que a gente saber como é a carne, saber que a carne é morte, isso não vai nos tornar santos, não vai fazer que nós não pequemos mais, mas vai fazer que a gente pelo menos tenha consciência de tentar não fazer essas situações, né? E depois disso eu acabei seguindo um pouco melhor, deixei de beber, deixei de fazer algumas situações que desagradavam a Deus, né? Mas que Deus me mostrou, né? Eu senti ali e posso falar com toda certeza que Deus conversou comigo e me mostrou pessoalmente, né? Nem falou, né? Ele podia ter falado só, né? Mas me deu um susto tão grande e foi muito bom poder seguir uma vida melhor. Hoje eu vejo o quão bom Deus é, quão bom Deus me protegeu, cuidou de mim, mesmo eu não sendo dele, né? E a gente precisa colocar em prática, queridos. A gente tem 2 pontos hoje de como a gente pode agradar o nosso Senhor. Claro que existe todo um complemento, que é a comunhão na igreja, que é a oração ao Senhor, que é ter intimidade com o Senhor, que é abandonar as nossas vontades, né? E é muito interessante quando a gente pensa que se a gente for fiel, se a gente agir de acordo com o que o Senhor espera de nós, com certeza Ele vai ouvir as nossas orações, os nossos clamores, né? Porque a gente, infelizmente, tem aquilo, né? Que o Senhor não me escuta, que o Senhor não está ouvindo as minhas orações, que o Senhor não me responde, que eu estou perdido, que eu não sei mais o que fazer. Só que você está tendo intimidade com o Senhor? Será que talvez você esteja realmente vivendo de acordo com a vontade do Senhor para a sua vida? Né? A gente sabe, né, e a gente encontra na Bíblia que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor.
será que a gente está vivendo isso mesmo? Né? Ontem eu fui confiar no meu carro e meu carro me deixou na mão, então já é outro exemplo, né? Deus sempre me mostra tudo fisicamente, né? Mas, brincadeiras à parte, que a gente possa realmente entender e colocar em prática aquilo que a gente aprendeu hoje, aquilo que a gente vem aprendendo nas EBDs, aprendendo com o nosso pastor aqui, lendo a Bíblia, conversando com o Senhor, para que a gente, sim, abandone a carne. Né? E que nesse ano de 2025, a nossa nova vida, né? A nossa vida nova, né? Como a gente sempre promete, né? Que seja mais próxima do Senhor, que a gente esteja mais próximo da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, que é a ferramenta e que instrui a nossa regra de fé e prática. Né? Então, que a gente possa, nesse ano, tentar ser um pouquinho diferente, tentar estar mais próximo, tentar falar com o Senhor. E se, naquela reflexão que nós fizemos há um tempinho atrás, se por acaso você identificou algum fruto, algo que talvez não esteja legal, que você converse com o Senhor, que você entregue ao Senhor, reconheça, peça perdão, e que neste ano você evite pecados, evite estar fora daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Espero de verdade que essa palavra tenha abençoado as suas vidas. Foi algo que o Senhor colocou no meu coração, né? E é muito, como eu falei anteriormente, é muito bom servir, é muito bom estar aqui na casa do Senhor louvando e engrandecendo o nome dEle. E agradeço ao pastor também pela oportunidade, né? Estamos aprendendo, caminhando juntos, mas para mim é uma honra ter os irmãos aqui, todo o apoio, né? A igreja sempre me abraçou aqui, todos os irmãos, então para mim é muito gratificante. Essa igreja aqui está no meu coração, e se não for a vontade de Deus, né, eu gostaria de permanecer aqui, né? Quem sabe, né? Se eu for bem velhinho, minha foto está lá na parede, né? Quem sabe, né? Mas que Deus abençoe as nossas vidas, e eu gostaria de orar com os irmãos, se puderem ficar de pé, por gentileza. Pai, nós te agradecemos e te louvamos neste momento, que tudo aquilo que foi falado, Pai, tudo aquilo que foi trazido aqui, que faça sentido nas nossas vidas, que entre nos nossos corações e nas nossas mentes, e que possamos colocar em prática, Pai, nesse novo ano, né, que o Senhor possa, com seu Santo Espírito, Pai, nos incomodar, e que possamos ser transformados, Pai, diariamente, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que as nossas atitudes, Pai, aquilo que talvez desagradou ao Senhor, que aquilo que nos afasta do Senhor, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude e nos incomode, Pai, para que não façamos mais, para que agimos, Pai, e façamos aquilo que é da vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai. Dessa forma eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.